Queridos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez, aqui com vocês, Pastor Eliseu Fausto, e hoje estaremos finalizando as nossas exposições no livro de Eclesiastes. Na exposição de hoje, estaremos meditando nos capítulos 9, 10, 11 e 12. Como finalizamos ontem o terceiro discurso do pregador, estaremos então, a partir do capítulo 9, iniciando o quarto e último discurso. Lembrando que o título para esse último discurso é A Busca do Bem Maior, recapitulada e concluída. No capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 10, o pregador, através da investigação, estabelece que ninguém possui a certeza do que o espera no futuro, independente de suas ações serem boas ou más. A única certeza que o ser humano pode ter é a morte. Por esse motivo, enquanto estiver vivo, o ser humano deve desfrutar dos prazeres a ele conferidos, pois após a morte, na sepultura, a sua participação entre os vivos cessará. Nessa fase inicial do discurso, o pregador não está tratando da existência após a morte, mas se refere única e exclusivamente à realidade humana vivida debaixo do sol, pois essa participação só existe enquanto há vida aqui. Nos versículos 11 e 12, o pregador conclui que nem sempre os mais preparados vencem as batalhas, assim como nem sempre os mais instruídos são pessoas de sucesso, e que ninguém é capaz de prever o que virá no futuro. Mas tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Ou seja, o Criador de todas as coisas é quem decidirá as coisas que estarão por vir. Aqui prevalece o que afirmou Tiago em sua epístola, no capítulo 4, versículo 15, dizendo: devemos sempre entregar o futuro nas mãos de Deus. Do versículo 13 até o término do capítulo, o pregador ilustra a realidade de que nem sempre o homem sábio alcança sucesso, mesmo que tenha livrado uma cidade inteira com a sua sabedoria. Mas assevera que a sabedoria é muito melhor do que o poder bélico. No capítulo 10, do versículo 1 até o 3, o pregador expõe alguns paralelos da realidade entre o benefício da sabedoria e o malefício de ser tolo. Aquele que age com tolice estraga a honra e anda por caminhos errados. Por esse motivo, são facilmente identificados. Mas o sábio escolhe o melhor caminho a seguir. No capítulo 4, o pregador ensina a vantagem de ser tolerante e calmo no momento de oposição, pois isso evitará grandes erros, e essa é a atitude de um sábio. Do versículo 5 até o 7, ele expressa a realidade que até os dias de hoje acontece. Pessoas sem capacidade alguma são postas em posição de liderança, enquanto os que realmente têm capacidade para assumir tal posição são desconsiderados. Aqui claramente se nota que o pregador está se referindo a uma autoridade desprovida de sabedoria. Nos versículos 8 e 9, o pregador menciona alguns serviços e os seus perigos na execução dos mesmos, quando a pessoa não age com sabedoria. Essa pessoa pode cair num buraco que esteja cavando, ser picado por uma cobra num trabalho externo, trabalhando com pedra, ser ferido por uma, e encerra com o exemplo de um cortador de lenha ser golpeado com seu próprio machado. Todos esses exemplos servem para que todas as pessoas se atentem para a sabedoria em qualquer circunstância ou situação. No versículo 10, o pregador encerra esses exemplos exaltando a sabedoria usando o exemplo da lâmina do machado. Esse exemplo me fez lembrar de uma ilustração. Deixa eu contar para vocês. Numa competição, haviam 2 cortadores de lenha, que ao toque inicial começaram a cortar os troncos de suas respectivas árvores. Um deles, com muita persistência e agilidade, manteve suas sequências de golpes no tronco, até que o derrubasse. O outro, pelo contrário, desferia alguns golpes no tronco
e de tempo em tempo afiava a lâmina do machado. Os espectadores já estavam certos de que o primeiro lenhador venceria a competição por sua agilidade. Mas, para surpresa de todos, quem venceu a competição foi aquele que afiou a lâmina de tempo em tempo. Essa ilustração esclarece o que o pregador afirma no versículo 10. Um machado sem corte exige muito mais esforço. No versículo 11, o pregador utiliza a figura de um encantador de serpente para afirmar que uma ajuda atrasada não serve para nada. Assim como encantar uma serpente depois de alguém já ter sido picado por ela, não tem sentido. Nos versículos 12 ao 14, o pregador exalta a instrução de uma pessoa sábia, em contraste com um conselho insensato que traz consigo a destruição. Ainda que o insensato continue falando, pois pensa que suas palavras são importantes. Dos versículos 15 até o 17, o pregador relata as tristes consequências que trazem as imaturas decisões realizadas por uma liderança insensata. Essa liderança faz banquetes para se distrair e não para comemorar vitórias. No versículo 18, o pregador repudia a atitude dos preguiçosos, pois a inércia desses preguiçosos traz sérios prejuízos. E no versículo 19, o pregador menciona a necessidade de se priorizar as vitórias, pois são elas que darão poder e condições para que festas continuem existindo. Mesmo assim, no versículo 20, ele orienta não ter como hábito desprezar aquele que está na liderança e não tem agido com sabedoria, pois pode ser que alguém o informe de sua insatisfação e você seja punido por isto. No capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, o pregador nos orienta a sermos empreendedores multifocais, ou seja, não ficar esperando vitória a partir de uma só ação, mas sempre estar empregando esforço e desenvolvimento em vários setores, pois nunca se sabe qual deles te dará retorno. Aqui podemos falar abertamente que muitos de nós agimos com insensatez, não nos aperfeiçoamos ou não nos aprimoramos para obter várias possibilidades de sucesso. Muitos até dizem, sou pedreiro e nunca vou aprender outra profissão. E quando não se encontra serviço na sua área, vive a lamentar a situação presente, sendo que poderia muito bem abrir um maior leque em sua profissão, aprendendo encanamento, eletricidade, pintura e etc. Devemos ser sábios em tudo e principalmente em nossa vida profissional. Nos versículos 7 até o término do capítulo, ele reitera o conselho de que devemos desfrutar alegremente todos os dias da vida, da juventude à velhice. A única coisa que se deve levar em consideração no desfrute da vida é a prestação de contas diante de Deus que virá no futuro. Por esse motivo, no capítulo 12, e versículo 1, o pregador inicia nos dando um alerta de que devemos respeitar as leis do Criador. É isso que se entende pelas palavras lembra-se do teu Criador. Enquanto somos jovens, pois a velhice logo chegará. Ele reforça o versículo 1 com uma figura de linguagem no versículo 2, citando um dia de tempo bom e de tempo nublado e chuvoso para se referir aos dias bons e os dias maus que todos nós passamos nessa nossa breve existência. Por esse motivo, devemos nos ater aos justos conselhos divinos. Nos versículos seguintes, o pregador se utiliza de várias alegorias para nos ensinar sobre a iminência da velhice. No versículo 3, os guardas da casa tremerem se referem aos braços e às mãos no tempo da velhice. A expressão curvarem os homens valentes se refere às pernas fracas e joelhos cambaleando na velhice. A menção cessaram os moedores por serem poucos se referem aos dentes, que normalmente caem na velhice. E se escurecerem os que olham pelas janelas, se referem à limitada capacidade da visão. No versículo 4, os termos as portas da rua se fecharem se referem aos lábios oscilantes. A expressão o som do moinho diminuir
também se refere à boca, que já não tem capacidade de mastigar alimentos rígidos, diminuindo os ruídos. A menção "o som de um pássaro o fizeram despertar" se refere ao leve sono da velhice. E a expressão "se rebaixarem todas as filhas do canto" se refere à capacidade de compor e apreciar uma bela música. No versículo 5, os termos medo de altura e de terrores no caminho se refere à baixa capacidade de percepção na velhice. A expressão florescer a amendoeira se refere aos cabelos brancos. A menção o gafanhoto se arrastar se refere ao passo vacilante do idoso ao andar com sua bengala. Os dizeres a alcaparra for inútil se refere à perda de potência e desejo sexual. E por fim a expressão o homem vai para o seu lar eterno e os pranteadores vagueiam pelas ruas está se referindo literalmente à morte. No versículo 6, os termos se rompa o cordão de prata se refere à medula espinhal que liga o cérebro aos nervos, que após a morte é pálida e de aspecto prateado. A expressão se quebra o vaso de ouro pode ser uma referência à decomposição do cérebro em razão da morte. Aqui no formato e da cor parece muito com o cérebro. Os termos se despedace o cântaro junto à fonte se refere ao coração enfraquecido e rompido, derramando todo o sangue que sustenta a vida. E por fim a expressão se disfarça a roda junto ao poço, se desfaça, né? A roda junto ao poço, possivelmente se refira às veias artérias que conduzem continuamente o sangue pelo corpo. Após a descrição da velhice humana seguida da morte, no versículo 7 o pregador afirma o destino do corpo junto ao pó da terra e o destino do espírito que volta a Deus que o deu. E do versículo 8 até o versículo 11, o pregador antecipa uma mini conclusão, falando sobre todas as suas investigações e suas contribuições proverbiais para o esclarecimento de pessoas simples. E então, do versículo 12 até o término do capítulo, o pregador dá o seu último conselho aqui no livro, incentivando-nos a relatar tudo o que aprendemos, e conclui com a mais bela descoberta de todos os tempos, declarando que o temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos é o dever de todos os seres humanos, pois Deus mesmo julgará a todos, e nenhuma das atitudes cometidas pelo ser humano, seja coberta ou encoberta, passará desse julgamento sem ser por ele apontado. Amém? Aqui concluímos o nosso último dia de exposição no livro de Eclesiastes. Hoje ficou mais claro ainda que o pregador chegou ao mais belo raciocínio que um homem possa chegar. Ao raciocínio e o entendimento de que todas as criaturas devem necessariamente se apresentar diante do seu Criador, para prestar contas de todos os benefícios que ele lhes concedeu. Por esse motivo, devemos sempre e constantemente nos observar em todas as nossas atitudes para com os nossos semelhantes e toda a criação. Deus, o Criador, nos deu o privilégio de estarmos aqui, ainda que por pouco tempo, mas o tempo suficiente para podermos ter ciência da existência desse ser glorioso que é Deus. Por isso, a você e a mim, compete necessariamente a responsabilidade de multiplicar esse conhecimento em todas as nossas correntes de relacionamentos. Mas não podemos esquecer de divulgar a maior notícia, de que o Deus poderoso e soberano sobre tudo e sobre todos decidiu perdoar aqueles que se arrependerem de seus maus feitos, de suas maldades e de seus pecados ao receberem o benefício do sacrifício do único Salvador, Jesus Cristo. Sejamos cada vez mais destemidos na propagação do Evangelho da Paz, pois somente esse Evangelho e os benefícios nele inserido pode trazer paz ao coração do ser humano para esse futuro e inevitável encontro com o Criador. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo livro, querendo Deus.